Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Karina Santos, idealizadora da Destino Afro, e neste vídeo vou compartilhar tudo o que você precisa saber antes de visitar Maputo, a capital de Moçambique. Esse vídeo foi produzido com muito carinho, eu espero que você goste e, se gostar, já compartilha e se inscreva nesse canal. Vamos nessa? Vem a vinheta aí! Antes de começar a falar sobre tudo que você precisa saber antes de ir para Maputo, eu tenho que falar que eu tenho um carinho muito especial com essa cidade. Minha primeira visita foi em 2018, eu tive a oportunidade de passar cerca de 3 semanas por lá e pude ver muita coisa bacana. Sempre que eu posso, eu planejo uma viagem para lá. E claro que eu tenho viagem planejada para ano que vem, se tudo der certo. Mas chega de delongas, vamos pro que interessa. O que você precisa saber antes de visitar Maputo, em Moçambique. No final desse vídeo eu vou falar uma coisa que eu não gostei. Acompanhe, porque nem tudo são flores. No final desse vídeo eu vou falar algumas coisinhas que eu não gostei, então fique até o final comigo. Maputo é a capital de Moçambique, fica na parte sul do continente africano, banhado ali pelo Mar Índico. E para você entrar em Maputo ou em Moçambique, no país como um todo, nós brasileiros precisamos de um documento que se chama passaporte. Passaporte, para quem não está ainda familiarizado, é um documento de viagem, é um documento internacional. Então, se você se desloca para outro país fora, do seu de origem, você necessita dessa documentação. Para alguns países, o brasileiro é isento do passaporte, como os países do Mercosul. Não é o caso de Moçambique, então, primeira coisa que você precisa saber é que você tem que ter o passaporte para entrar em Moçambique. E você pode estar pensando, ok, eu tenho que ter o passaporte, mas como que é a questão do voo para Maputo, Moçambique? Calma aí que eu já te respondo. A partir de São Paulo, Guarulhos, aeroporto internacional, nós temos voos direto para o continente africano. Aí você precisa estudar qual que é a melhor rota. Pode ser por Addis Abeba, que é a capital de um outro país chamado Etiópia, e de lá você pegar um outro voo para Maputo, ou então via África do Sul. Essas são algumas opções, mas é importante você checar no momento da sua viagem, porque tudo pode mudar. Então pode ser que até lá, isso que eu estou falando aqui já tenha mudado. Além do passaporte, é necessário para nós brasileiros o visto de entrada, o visto de turismo. Antigamente, eu digo uns 4 anos atrás, esse visto era bem burocrático para se tirar. É necessário reunir toda a documentação, enviar para a embaixada em Brasília e aguardar, os trâmites. Confesso que eu nunca tentei via embaixada aqui no Brasil porque me parecia muito confuso. Então, para mim, a melhor forma foi tirar o visto na chegada no aeroporto em Maputo. Sim, você pode tirar o seu visto no aeroporto de Maputo, o processo é super simples, leva menos de 10 minutos, você preenche um formulário com seus dados, o atendente te pergunta sobre o seu propósito de visitar Maputo. Tem uma taxa, sim, atualmente a taxa de $50 que você pode pagar em espécie ou no seu cartão de débito também. E aí você tem o direito de ficar em Moçambique por 30 dias. A moeda de Moçambique se chama metical. Metical. Atualmente, R$1 equivale a 12 meticais. Então, como você pode ver, a moeda moçambicana é desvalorizada perante ao real. Você não precisa levar outra moeda e fazer o câmbio, Você pode levar o real. Olha que fantástico, porque lá em Maputo, as casas de câmbio aceitam o real. Então, você faz a troca direta do real brasileiro para o metical moçambicano. E isso impede de você perder aí, algum dinheirinho, com essas trocas cambiais e variações. Facilita bastante. Para fazer essa troca cambial, é necessário você estar com seu passaporte. Todas as casas de câmbios que eu fiz nessas trocas, eles pediram meu passaporte, porque tem todo um controle lá de quantidade de moeda que você está trocando, aonde que você está trocando também.
tá? Então, quando você for fazer essa troca, carregue seu passaporte com você. O que você precisa saber sobre a cidade de Maputo? A cidade de Maputo é uma cidade que está se abrindo agora para o turismo, então normalmente você não vê muitos turistas andando pela cidade, o que eu achei bem legal, que você tem uma sensação de ser um morador local. A cidade é banhada pela Baía de Maputo, então espere encontrar uma cidade com aquela brisa do mar, uma cidade relaxante, que as pessoas trabalham, mas também gostam de curtir, né, a beira-mar, tomar um drink, caminhar pela praia. Tem vários bairros, então você vê já uma parte mais moderna da cidade, tem o centro com alguns casarios mais tradicionais e tem também a parte do subúrbio, né, onde são as comunidades, que também é muito legal e tem muita história em cada uma dessas comunidades. A cidade de Maputo tem um ótimo custo-benefício, eu gostei bastante dos preços quando eu estive lá. Por exemplo, numa alimentação você encontra desde quentinhas, comida na rua, a partir de 10, 12 reais, até restaurantes 5 estrelas. E quando eu falo restaurante 5 estrelas, sim, são restaurantes 5 estrelas, com renomados chefes, enfim, toda a sofisticação que os 5 estrelas tem. Além disso, eu achei uma cidade bem segura para viajar. Eu fui sozinha e eu andava muito pela cidade. Eu gosto de andar para ver, né, diferentes ambientes. Em nenhum momento eu me senti insegura, com medo. Foi bem tranquilo também se deslocar com o transporte. Lá eles não tinham Uber na época que eu fui, mas usam muito o Chopela, que às vezes você é mais familiarizado com tuk-tuk. Mas enfim, a mesma estrutura. Então a Chopela é o transporte muito utilizado pelos moradores locais. A corrida custa aí mais ou menos uns 10 a 15 reais pelos centros da cidade. Mas também tem táxi, né? O táxi é um pouquinho mais caro. Se você realmente está se programando para ir em Maputo, coloque este lugar na sua lista. É ali, é no Pira, onde sai a balsa para Catembe, que é a outra cidade, né, que beira ali na Baía de Maputo. Então ali é um pôr do sol incrível. Muitas pessoas vão para esse lugar para assistir o pôr do sol também, conversar, caminhar, enfim, aquele laranja de céu maravilhoso que me deixou muito encantada. Então, sempre que eu tô em Maputo, eu reservo alguns dias para assistir o pôr do sol nesse lugar. E o que eu gosto também de Maputo é que é uma cidade urbana, uma cidade que junta várias culturas, então você pode aproveitar a parte da praia, da natureza, também tem muitos museus, tem uma parte cultural muito intensa, as pessoas gostam de música, poesia, cinema, então sempre tem uma cena, como eles chamam, sempre tem uma cena acontecendo. E eu tive sorte que das vezes que eu estive lá, eu sempre tive a oportunidade de ver a cena acontecendo. Em uma delas, na qual eu fui muito feliz, eu tive a oportunidade de encontrar com Mia Couto. Aliás, me encontrar não, né, gente? Eu participei de um evento que ele estava e era um evento literário e eu tive a oportunidade, eu tenho até aqui um livro que ele autografou. Deixa eu mostrar o livro para vocês. Aqui tá o livro, Mia Couto, para quem não conhece, é um grande escritor de Moçambique. Ele nasceu na cidade de Beira, mas ele tem um espaço cultural em Maputo, no qual vale muito a pena visitar. Aqui, né, a dedicatória. E esse livro, como vários livros dele, são assim, são fantásticos. A escrita dele é muito envolvente. Então, fique ligados, né, nos blogs, nos sites de informações locais, porque sempre tem alguma coisa acontecendo naquela cidade. Outra coisa muito importante que você precisa saber antes de ir para Maputo é sobre hospedagem. Afinal, você precisa de um lugar que te ofereça conforto e segurança para passar seus dias, não é mesmo? Olha, eu já fiquei em hostel, já fiquei em hotel, já fiquei em casa de família, então eu posso falar com bastante segurança como que é essa gama de variedades na cidade. A oferta de hotéis também vai desde hotéis de 3 estrelas até hotéis luxuosos 5 estrelas. Sim, tem toda essa variedade. Então, você vai encontrar uma opção de acordo com o seu orçamento. Tem algumas opções com beirando a mar, com piscina, né, mais serviços sofisticados e também pensões, tem bastante pensões nesse formato mesmo, né, que eles chamam pensões, casas de família também que alugam um quarto, né, então você convive ali com família, então tem várias opções. Hostel, albergue não tem muitos, pelo menos na época que eu fui, tinha 2 ou 3. Agora eu vou falar de uma coisa que eu adoro, a comida. A comida em Maputo é variada, rica, saborosa, minha boca enche de água quando eu lembro da culinária de lá.
E tem muita similaridade com a culinária do Brasil. Por exemplo, o nosso bolinho de acarajé. Aliás, o acarajé ele veio da África, né? Então aqui a gente preservou essa tradição. Uma curiosidade foi que lá eles não fritam no azeite de dendê, eles fritam no óleo comum, né? E é um bolinho pequenininho. E eles colocam dentro do pão de sal, então eles colocam o bolinho dentro do pão e comem. O bolinho, na verdade, é o recheio do pão de sal. E é muito vendido nas ruas, as mulheres, né, moçambicanas, assim como a gente tem a tradição das baianas venderem o acarajé. Então lá as mulheres moçambicanas estão na rua para vender este bolinho que se chama badia, lá em Maputo. Uma outra similaridade que eu vi foi em relação à feijoada. Eles também têm esse prato, se chama feijoada, mas é diferente o tipo de preparo. Eles colocam alguns vegetais, outros tipos de carnes também, mas o sabor, dos deuses. Outra coisa também que eu tive a oportunidade de comer foi a matapa. No Brasil a gente tem uma coisa similar que é a maniçoba, né? Um preparo aí com as folhas da mandioca. Frutos do mar, para quem gosta de frutos do mar, Maputo é um lugar perfeito para se comer diferentes tipos de mariscos. Eu comi lagosta, eu comi camarão, eu comi peixe, enfim, comi muita coisa, gente. E assim, o sabor é muito fresco, o sabor eles têm um tempero, uma coisinha apimentada também, que deixa a comida assim com aquela coisa que dá vontade de comer sem parar. Então eu fui muito feliz com essa viagem, com a culinária lá. Me deixa sempre assim com água na boca toda vez que eu falo da culinária de Maputo. E a cultura? Como que é a cultura? O que você precisa saber sobre a cultura em Maputo? Bom, como eu falei um pouquinho antes, a cidade ela é muito cultural, né? Então você sempre encontra alguma cena nas artes plásticas, na literatura, no cinema, sempre tem alguma programação acontecendo. E isso se dá por conta da identidade, né, dos maputenses. Então os maputenses gostam muito disso. Então, dependendo do ano, se você puder programar a sua viagem com alguns festivais, por exemplo, tem o festival Mafalala, que é numa comunidade que tem uma história riquíssima. Eu posso até fazer um vídeo sobre Mafalala apenas, que é muito legal. Tem também o Asgo, que é um festival também muito tradicional em Maputo, acontece anualmente e assim, eles englobam músicos, né, e artistas de vários países. E tem outros também que são menores, que não são tão famosos internacionalmente, mas que vale a pena você conhecer. Sobre as pessoas, o que me chamou muita atenção foram o aspecto do uso das capulanas, né? Para quem não sabe, capulanas são aqueles tecidos, né, coloridos, africanos. Em cada país tem um nome. Em Moçambique se chama capulana. E quando você vai na rua, você vê muitas mulheres usando o tecido mesmo, né, sem preparar alguma roupa nem nada, amarrado na cintura, como saia, como vestido para carregar as crianças. Então é uma identidade do local. Achei o máximo aquelas mulheres super coloridas andando pela cidade, achei que aquilo deu uma vida, né, uma coisa bem única ali para a cidade de Maputo. É claro que eu também trouxe várias capulanas, porque sim, a capulana lá não é um preço absurdo, igual a gente costuma ver por aqui pelo Brasil. E aí você pode comprar diferentes tipos de tecidos, tem uma variedade de cores, você fica até perdida, é difícil escolher, mas é uma compra fundamental quando você tá lá. Maputo também é muito agraciada em termos da natureza. A cidade em si, como eu falei, né, tem a Baía de Maputo que circunda a cidade, então tem sempre o mar ali, muito próximo, né, em relação à cidade. Mas tirando essas praias que tem na cidade, tem algumas ilhas e reservas também próximas à cidade de Maputo. Então, se você vai visitar Maputo, você pode combinar com esses outros destinos que vai, com certeza, brilhantar ainda mais a sua viagem. Então, as reservas que tem próximas a Maputo são as reservas de Maputo, reserva de Maputo, onde você tem uma vivência, né, um pouco parecida com o safari, você pode ver elefantes, girafas, outros tipos de animais. Também tem a reserva de Machangula, é bem próxima essa reserva de Maputo, também você tem vivência com animais, enfim, várias coisas bem interessantes. Tem a Inhaca, a ilha de Inhaca, o nome é estranho, mas a ilha é fantástica.
Eles costumam falar que você pode fazer um safari marinho quando você vai em Aca, e eu posso falar que sim, porque eu vi animais, espécies que eu nunca tinha visto em outro lugar, e além do tamanho também, me impressionou muito. Eu vi algumas algas vivas enormes, enormes, e eu nunca tinha visto isso em outro lugar. Então, Ilha de Inhaca é um lugar que vale muito a pena a sua visita. Outro lugar também que eu visitei foi Macaneta. Não é ilha, né? No caso é mais ao norte de Maputo, uma praia gigante, mas me encantou porque quando eu estive lá, a praia não era muito visitada, tava meio deserta. E eu lembro que eu caminhei na praia, uma sensação foi bem assim, única de você estar praticamente sozinha do outro lado do mundo, né? Em contato com a natureza. Foi bem legal, encontrei pessoas muito bacanas nessa ilha de Macaneta e vale a pena também para quem vai em Maputo fazer alguns dias em Macaneta. E agora, como prometido, eu vou falar o que eu não gostei, gente. Bom, não foram muitas coisas, de modo geral, a minha experiência foi muito positiva, mas tiveram dois aspectos que eu não gostei muito. Por exemplo, quando eu visitei o Mercado do Peixe, que é um lugar fantástico, você, na verdade, pode comprar os seus pescados, mariscos e levar nos restaurantes para prepará-los. Mas quando você chega nesse mercado, as pessoas do restaurante já te abordam. E aí, quando você vai pela primeira vez, você não sabe, né? Você não tem vivência ali. Então, você quer, né, ser simpático e tal. E aí, você dá um passo, vem mais 3, dá outro passo, vem mais 5. Então, fica várias pessoas te abordando e você não tem, assim, muita tranquilidade para escolher qual lugar, né? Então eu achei isso um pouquinho desagradável, mas nada que atrapalhasse a minha experiência no geral. E o segundo lugar que eu senti um pouquinho disso também foi na Feima, que aí tem muito artesanato e tal, então ali também tem uma abordagem, não tão agressiva quanto do Mercado do Peixe, mas quando você começa a perguntar uma coisa e aí começa a vir outras pessoas, outros vendedores, e aí fica, né, alguma coisa assim mais, enfim, sufocante, né? Então foram essas as experiências que eu não gostei, mas comparando com todas as experiências que eu tive em Maputo, isso não é nada. Então, esse vídeo eu reuni tudo que você precisa saber quando você for visitar Maputo. É claro que essa lista é com a minha visão, de acordo com a minha experiência. Se tiver aqui alguma coisa que eu não mencionei, por favor, comente, deixe aqui a sua contribuição, seu comentário, que vai ser de grande valia. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido com esse vídeo. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!